Você já se viu em uma situação onde alguém te magoou, te ignorou ou até te abandonou? Aquela sensação de que a outra pessoa deveria vir até você, pedir desculpas ou ao menos reconhecer o quanto te feriu. Muitas vezes, a reação mais comum é correr atrás dessa pessoa, tentar fazer com que ela entenda o que aconteceu e o quanto te machucou. Mas e se eu te dissesse que a melhor maneira de fazer alguém implorar pelo seu perdão é justamente fazer o oposto? Sim, você ouviu direito. A estratégia mais eficaz para que alguém reconheça seus erros e volte até você se desculpando é o silêncio. Quando você se afasta sem pressionar, sem gritar por atenção ou respostas, cria um espaço de reflexão para a outra pessoa. E é nesse momento que ela começa a se perguntar: onde foi que eu errei? O silêncio traz a reflexão necessária para que a pessoa perceba o impacto das suas ações. É no silêncio que eles percebem o que perderam, o quanto te subestimaram e o quão errado foi te deixar ir. No vídeo de hoje, vou te mostrar como usar o silêncio de forma estratégica para fazer com que a pessoa que te feriu não apenas reconheça seus erros, mas venha até você, implorando por uma segunda chance. Esse poder pode ser a chave para mudar a dinâmica de um relacionamento, seja ele amoroso, familiar ou até mesmo profissional. Mas antes de prosseguirmos, quero que você compartilhe nos comentários uma frase que sintetiza o poder do silêncio para você. Escreva: o silêncio fala mais do que 1000 palavras, e reflita sobre como isso pode transformar suas interações. Fique comigo até o final do vídeo e descubra como aplicar esse poder para alcançar o respeito e a valorização que você merece. 1. O silêncio como forma de poder pessoal. O silêncio é uma ferramenta incrivelmente poderosa, especialmente quando alguém te feriu. Em momentos assim, a reação imediata pode ser a de buscar uma explicação ou pedir desculpas, como se fosse necessário que a outra pessoa reconhecesse o erro dela para você seguir em frente. No entanto, quando você opta por se calar, você não está se afastando de forma passiva, mas afirmando sua independência emocional e seu poder de autocontrole. Ao escolher o silêncio, você transmite uma mensagem clara. Você é capaz de manter sua paz interior, independentemente das ações dos outros. Isso faz com que você se coloque em uma posição de poder, porque não depende da validação ou do reconhecimento da outra pessoa para se sentir completo. Muitas vezes, as pessoas que nos ferem esperam que mostremos alguma forma de sofrimento ou de busca desesperada pela atenção delas. Quando você se cala, ao contrário, está criando uma barreira emocional que, paradoxalmente, faz com que elas se sintam desconfortáveis, pois percebem que não têm mais controle sobre você. O silêncio não significa que você está ignorando a situação ou desistindo de uma resolução. Na verdade, ele é uma maneira de se afastar da necessidade de respostas imediatas. Isso dá espaço para que a outra pessoa comece a refletir sobre o impacto das suas ações, sem que você esteja constantemente pedindo uma explicação ou uma desculpa. O silêncio cria uma pressão emocional que força a reflexão, fazendo com que quem te feriu se pergunte: o que perdi, o que fiz de errado? Além disso, ao optar pelo silêncio, você evita a armadilha de reagir impulsivamente. Reações baseadas em raiva ou frustração podem muitas vezes agravar a situação e fazer com que você se rebaixe ao nível de quem te machucou. O silêncio, por outro lado, permite que você se distancie emocionalmente e ganhe perspectiva, enquanto a outra pessoa fica presa a essa dúvida e insegurança. Ela começa a perceber que não tem o controle da situação e que você é alguém que não se submete ao comportamento de outras pessoas. O silêncio também é um reflexo da sua autossuficiência. Quando você opta por não correr atrás de uma explicação ou perdão, você está, de forma silenciosa, dizendo que sua felicidade e bem-estar não dependem da outra pessoa. Isso cria uma aura de respeito em torno de você, pois transmite a mensagem de que você sabe exatamente o que merece e não vai se contentar com menos do que isso. Portanto, o silêncio não é apenas uma ausência de palavras, ele é uma poderosa afirmação de que você é capaz de se manter em paz, sem precisar da validação externa. Ele é um reflexo da sua força interna e um lembrete de que, quando você se valoriza,
a dinâmica entre você e os outros muda completamente. O silêncio tem o poder de transformar a percepção que as pessoas têm de você e, eventualmente, pode levá-las a reconhecer o erro que cometeram e até implorar por uma segunda chance. 2. Criando distância para gerar reflexão. Quando alguém te fere, a tendência natural é querer conversar, resolver a situação rapidamente ou buscar uma explicação, mas muitas vezes a melhor estratégia é criar distância. Ao se afastar, você cria o espaço necessário para que tanto você quanto a outra pessoa possam refletir sobre a situação. Esse distanciamento não é uma forma de punição, mas sim uma forma inteligente de permitir que a outra pessoa encare a realidade do que aconteceu, sem a pressão de uma resposta imediata. Ao dar esse espaço, você está permitindo que o outro reflita sobre o impacto das suas ações. Muitas vezes, quem nos feriu não percebe o peso do que fez até que não haja mais a presença constante do outro. Quando você se retira, a ausência se torna um estímulo para que essa pessoa reavalie o que aconteceu e, muitas vezes, se arrependa do que fez. O silêncio, nesse caso, se torna uma ferramenta de aprendizado, tanto para você quanto para a outra pessoa. Criar distância não significa ignorar ou desaparecer para sempre. Pelo contrário, é uma maneira de se colocar em uma posição de poder. Quando você se afasta, você dá o tempo necessário para que a outra pessoa se conscientize de sua responsabilidade e muitas vezes se arrependa de te ter machucado. Esse afastamento estratégico obriga a pessoa a lidar com a culpa, com o vazio que você deixou e com a necessidade de reconciliação. A distância, quando usada de maneira consciente, faz com que quem te feriu sinta o peso da perda. Isso pode gerar um sentimento de urgência, de querer recuperar o que foi perdido, levando a pessoa a se aproximar de você com um novo olhar. Esse distanciamento é muitas vezes o catalisador para uma mudança na dinâmica entre vocês. Esse espaço que você cria não é apenas físico, mas também emocional. Ao dar tempo para a outra pessoa refletir sobre suas ações, você também permite que seus próprios sentimentos se acalmem. O distanciamento ajuda a limpar a mente e a evitar decisões impulsivas, o que, por sua vez, fortalece sua posição. Ao criar distância, você demonstra que não está desesperado por uma reconciliação ou por uma explicação imediata. Você mostra que valoriza seu tempo e suas emoções e que não está disposto a se submeter a relações desrespeitosas. A outra pessoa começa a perceber que você não é alguém fácil de se conquistar ou manipular, e isso pode fazer com que ela repense a maneira como te tratou. Em última análise, o distanciamento é uma estratégia de empoderamento. Ele permite que o arrependimento e a reflexão tomem o seu curso natural, enquanto você preserva seu poder e seu controle sobre a situação. Quanto mais você mantém essa distância, mais a outra pessoa sentirá que a única maneira de restaurar o equilíbrio é se aproximando de você e muitas vezes implorando por uma segunda chance. 3. Silêncio. Não é indiferença, é autossuficiência. É fundamental entender que o silêncio, quando utilizado de forma estratégica, não é um sinal de indiferença. Muitas pessoas interpretam o silêncio como algo negativo, como se fosse uma demonstração de que você não se importa mais, ou que está ignorando a situação de maneira fria. Porém, essa interpretação está longe da verdade. O silêncio, nesse contexto, é uma forma de autossuficiência emocional. Quando você escolhe se calar em um momento de dor ou frustração, está comunicando que sua paz interior não depende de respostas externas. Você não precisa da aprovação ou do pedido de desculpas da outra pessoa para se sentir em paz consigo mesmo. A indiferença, por outro lado, seria a negação total de qualquer sentimento em relação à situação ou à pessoa que te feriu. Ao contrário, o silêncio é a capacidade de se afastar da necessidade de reações imediatas ou da busca por reconhecimento. Autossuficiência emocional significa que você consegue lidar com seus próprios sentimentos sem depender das ações ou reações dos outros. Quando você opta por ficar em silêncio,
está escolhendo não se submeter ao comportamento da outra pessoa, mesmo que ela tenha te ferido. Isso é uma demonstração clara de que sua felicidade, seu bem-estar e sua autoestima não são determinados pela presença ou aprovação de quem te magoou. Muitas vezes, quem nos fere espera que reajamos de maneira impulsiva, buscando uma explicação ou um pedido de desculpas. O silêncio, então, se torna uma estratégia poderosa, pois desarma a expectativa da outra pessoa de que você esteja desesperado por atenção ou validação. Ao não reagir, você estabelece uma linha clara de respeito próprio, mostrando que seu valor não depende de ser reconhecido ou reparado por quem te causou dor. O silêncio, portanto, não é uma forma de rejeição ou de evitar a situação. Pelo contrário, ele é uma escolha consciente de se manter em equilíbrio, independente do comportamento dos outros. Ele te permite preservar sua dignidade e suas emoções, demonstrando que você tem o controle da sua vida e que não vai se deixar afetar de forma negativa pela falta de consideração alheia. Isso faz com que a pessoa que te feriu comece a perceber que você não precisa dela para ser completo e que a ausência dela em sua vida não é algo que te enfraquece, mas sim algo que te fortalece. A indiferença, ao contrário, pode ser um mecanismo de defesa, onde você desconecta completamente seus sentimentos. Mas o silêncio consciente e intencional não é uma fuga emocional. É uma forma de autossuficiência, onde você escolhe se manter firme e sereno, mesmo diante das adversidades. Isso demonstra que você não está vulnerável às ações externas e que sua paz de espírito é inabalável, independentemente do comportamento alheio. Ao usar o silêncio dessa maneira, você cria um espaço de reflexão, onde a outra pessoa é levada a questionar o impacto de suas ações e o valor que você tem em sua vida. O silêncio, portanto, não é um simples ato de se afastar, mas uma poderosa ferramenta de autossuficiência emocional que te coloca em uma posição de força. 4. Evitar reações impulsivas e dramatização. Quando somos feridos por alguém, é natural sentir a necessidade de reagir, de expressar nossa dor ou até de exigir uma explicação imediata. Contudo, as reações impulsivas e a dramatização do que aconteceu raramente trazem algum benefício real. Na verdade, elas costumam agravar ainda mais a situação, tornando as coisas mais complicadas do que realmente são. Por isso, é essencial aprender a evitar essas reações e, ao invés disso, dar espaço para que o silêncio se torne sua resposta mais eficaz. A primeira coisa a entender é que quando reagimos de forma impulsiva, estamos entregando o controle da situação para a outra pessoa. A impulsividade é, muitas vezes, uma tentativa de chamar a atenção ou de pedir uma resposta, mas ela transmite uma mensagem de desespero e necessidade. Esse tipo de reação acaba enfraquecendo a sua posição e, no fundo, mostra que você está emocionalmente à mercê do comportamento do outro. Evitar a impulsividade significa ter autocontrole, significa não responder na hora, não fazer acusações precipitadas e não dar atenção a provocações. Ao manter a calma e o silêncio, você consegue refletir de forma mais clara sobre o que aconteceu e qual será a melhor maneira de lidar com isso. Não se trata de reprimir suas emoções, mas de escolher a melhor forma de expressá-las no momento certo, quando você estiver em uma posição mais forte emocionalmente. A dramatização também é algo que deve ser evitado. Em momentos de dor, é comum querer exagerar a situação, contando tudo para os outros, transformando o ocorrido em uma grande tragédia ou buscando uma reação de pena. Mas a dramatização não é a chave para a resolução. Pelo contrário, ela cria mais caos e confusão, tornando o problema maior do que ele realmente é. Além disso, ao dramatizar a situação, você dá mais poder à pessoa que te feriu, pois ela vê que suas ações geraram uma reação intensa de sua parte, o que pode reforçar um ciclo de manipulação emocional. Quando você opta por evitar reações impulsivas, você não está apenas preservando sua paz interior, mas também enviando uma mensagem clara. Você não se deixa dominar por suas emoções e está em controle da situação. O silêncio, nesse caso, permite que o outro reflita sem que você precise se envolver
em uma briga emocional. O outro será levado a perceber que não conseguiu te atingir como talvez tivesse esperado. Além disso, ao evitar a dramatização, você demonstra maturidade e sabedoria. As pessoas começam a ver que você não se apega a disputas superficiais ou a busca por vitimismo. Em vez disso, você age com classe, mostrando que suas emoções são equilibradas e que não será fácil para ninguém te manipular ou te fazer perder a compostura. Isso cria uma dinâmica onde, aos poucos, a pessoa que te feriu começará a perceber a seriedade da situação. Ela verá que, ao invés de uma reação impulsiva ou dramática, o silêncio tem um efeito muito mais profundo, pois não há necessidade de justificativas ou explicações. O que está sendo comunicado é que você sabe exatamente onde está e que seu valor não depende de como os outros te tratam. Portanto, ao evitar reações impulsivas e a dramatização, você se coloca em uma posição de controle e respeito próprio. O silêncio, nesse caso, não é apenas a ausência de palavras, mas um ato de inteligência emocional. Ele permite que você seja mais assertivo em sua resposta e cria o ambiente necessário para que a outra pessoa reflita profundamente sobre suas ações, muitas vezes chegando à conclusão de que precisa voltar e se retratar. 5. Despertando o arrependimento através da ausência. Às vezes, a melhor maneira de fazer alguém perceber o valor que você tem em sua vida é simplesmente se ausentar. Quando somos feridos por alguém, é comum buscar uma solução rápida, tentar entender o que aconteceu ou até exigir uma explicação. No entanto, o que muitas vezes se revela mais poderoso é dar à outra pessoa o espaço para sentir a ausência de sua presença e, com isso, despertar o arrependimento por suas ações. A ausência, quando utilizada de forma estratégica, tem o poder de tocar profundamente a outra pessoa. Ela faz com que o impacto de suas ações se torne mais claro, já que muitas vezes só percebemos o quanto algo ou alguém é valioso quando a temos à nossa disposição e, de repente, isso nos falta. A falta de comunicação, a ausência de suas palavras, gestos ou presença, coloca a outra pessoa em um estado de reflexão. Ela começa a questionar a razão pela qual você se afastou e, mais importante ainda, começa a se perguntar se perdeu algo importante. O arrependimento muitas vezes não é imediato. Ao contrário, ele surge com o tempo, quando a pessoa se dá conta de que suas ações tiveram um impacto negativo em sua vida, especialmente quando se depara com a sua ausência. Nesse momento, o silêncio se torna um poderoso aliado, pois não há resposta imediata ou qualquer tipo de reação para aliviar a situação. O silêncio força a pessoa a refletir sobre o que fez e como isso afetou sua relação com você. É importante destacar que essa ausência não é feita de forma vingativa ou manipuladora. Ela não visa causar sofrimento, mas sim dar o espaço necessário para que a pessoa reconheça a gravidade do que aconteceu. Ao se afastar, você está permitindo que o arrependimento surja de forma natural. Não há necessidade de pressionar, cobrar ou até mesmo demonstrar frustração. O simples fato de não se envolver nas consequências emocionais daquele evento permite que o arrependimento venha da própria pessoa. Além disso, o arrependimento que vem da ausência tem um peso muito mais significativo do que um pedido de desculpas apressado ou uma reação imediata. Quando alguém é forçado a refletir sobre a perda de sua presença, ela pode entender de maneira mais profunda o que aconteceu e o que precisa ser feito para corrigir o erro. Não é uma reação rápida que vai trazer uma mudança verdadeira, mas sim o tempo que permite ao arrependimento florescer em sua mente. Esse processo também tem um efeito de empoderamento para você. Ao se ausentar, você está mostrando que sua felicidade, sua paz interior e seu bem-estar não dependem de ninguém que tenha te ferido. Você está afirmando que se valoriza o suficiente para não aceitar qualquer tipo de comportamento que te desrespeite. Essa ausência, portanto, não é apenas uma ferramenta para que o arrependimento surja, mas uma afirmação de que você está no controle da sua vida e que não vai se submeter a mais atitudes que te diminuem. Além disso, é interessante notar que, ao despertar o arrependimento dessa maneira, você também está criando uma oportunidade
para que a pessoa aprenda com seus erros. Se a outra pessoa realmente valoriza sua presença, ela sentirá a necessidade de corrigir sua postura. Muitas vezes, a ausência é a chave para que ela perceba o impacto que teve em você, algo que palavras e explicações não seriam capazes de comunicar com a mesma intensidade. Portanto, o poder da ausência vai muito além de um simples afastamento. Ela serve como um espelho que reflete a importância da sua presença na vida da outra pessoa. Ao não reagir de imediato e ao se afastar temporariamente, você oferece à pessoa a chance de refletir, sentir a perda e, eventualmente, reconhecer que a única maneira de corrigir a situação é vir até você, com um pedido de desculpas sincero, buscando restaurar o que foi quebrado. 6. Usar o silêncio para mostrar sua autossuficiência emocional. O silêncio não é apenas uma ausência de palavras. Ele é uma poderosa ferramenta que, quando usado corretamente, pode comunicar volumes sobre sua força emocional e autossuficiência. Muitas vezes, a principal razão pela qual alguém tenta manipular ou controlar outra pessoa é justamente porque percebe uma necessidade emocional que pode ser explorada. Quando você se mantém em silêncio, não só está evitando reações impulsivas, mas também transmitindo uma mensagem clara de que você é emocionalmente independente. A autossuficiência emocional é a capacidade de se manter equilibrado e estável, independentemente das circunstâncias externas. Quando você usa o silêncio de forma estratégica, você está dizendo de forma não verbal que seu estado emocional não depende do comportamento ou das ações de outra pessoa. Isso é incrivelmente poderoso, pois as pessoas que te feriram ou que tentaram manipular suas emoções esperam muitas vezes que você reaja de maneira a mostrar o quanto está afetado. No entanto, ao se manter em silêncio, você demonstra que seu valor e seu bem-estar não são determinados pela reação dos outros. Esse silêncio não é uma forma de afastamento ou vingança, mas um sinal de que você tem o controle sobre suas próprias emoções. Você não precisa dar explicações ou justificar seu comportamento. Quando você mantém essa postura de autossuficiência, você não está apenas se protegendo emocionalmente, mas também enviando uma mensagem clara de que a outra pessoa deve refletir sobre o impacto de suas ações. Você não se submete a manipulações emocionais e, mais importante ainda, não se submete à necessidade de aprovação ou desculpas da parte do outro. O silêncio, nesse caso, age como um reflexo da sua autossuficiência. Ele mostra que você não depende de ninguém para ser feliz ou emocionalmente equilibrado. Você sabe que, independentemente do que a outra pessoa faça ou diga, sua paz interior não será abalada. Essa postura faz com que a outra pessoa sinta a ausência da sua energia, da sua presença. E com isso, a percepção de que ela perdeu algo importante começa a se tornar mais clara. Esse é o poder do silêncio. Ele não só mantém a sua estabilidade emocional intacta, mas também obriga a outra pessoa a refletir sobre suas ações e perceber que sua ausência representa uma perda genuína. Além disso, quando você se mantém em silêncio, está enviando um forte sinal de que não está em busca de aprovação, de justificativas ou de uma resposta. Sua confiança e autossuficiência ficam evidentes e a pessoa que te feriu começa a perceber que não pode mais te controlar com palavras ou com tentativas de manipulação emocional. Isso, por sua vez, faz com que ela tenha que lidar com a realidade. O que aconteceu foi um erro, e para reconquistar sua confiança, ela terá que demonstrar arrependimento de maneira genuína, sem tentar consertar as coisas com palavras vazias ou desculpas forçadas. Esse silêncio, portanto, serve como um espelho para a outra pessoa. Ele reflete o quanto você é capaz de se manter firme, não se deixando abalar, enquanto ao mesmo tempo cria o espaço necessário para que o arrependimento e a reflexão se desenvolvam. Quanto mais você se mantiver em silêncio, mais forte será o seu impacto, pois a outra pessoa perceberá que, sem sua presença emocionalmente dependente, ela está perdendo algo precioso. Esse é o efeito do silêncio como uma estratégia para mostrar sua autossuficiência emocional. Usando o silêncio dessa maneira, você se fortalece e a outra pessoa, por sua vez,
é forçada a se reconectar com a realidade de seus erros. Sua autossuficiência emocional não só vai te proteger, mas também vai fazer com que a pessoa que te feriu perceba que, para que as coisas voltem a ser como antes, ela precisa ter uma postura madura e responsável, reconhecendo a importância da sua presença e do seu bem-estar emocional. O silêncio, então, torna-se não apenas uma forma de defesa, mas uma ferramenta para restaurar o respeito e a harmonia na relação. 7. Transformando o silêncio em uma ferramenta de reconquista. O silêncio, quando usado estrategicamente, pode ser uma das ferramentas mais poderosas para reconquistar a pessoa que te feriu. Isso ocorre porque o silêncio não é apenas a ausência de palavras, mas uma maneira de enviar mensagens poderosas e complexas que as palavras nem sempre conseguem expressar. Quando você se afasta, não apenas fisicamente, mas também emocionalmente, você cria um espaço de reflexão, de ausência, que faz com que a pessoa sinta a perda de sua presença e, com isso, a necessidade de reparar o dano causado. A ideia de reconquistar alguém através do silêncio pode soar contraintuitiva. Afinal, muitas vezes, quando nos sentimos feridos, a tendência é querer falar, buscar explicações ou fazer com que a outra pessoa entenda nossa dor. No entanto, essa estratégia pode ser contraproducente, pois ao agir dessa maneira você continua a demonstrar que está emocionalmente preso à situação e, muitas vezes, à própria pessoa. O silêncio, ao contrário, transforma esse jogo. Ao se manter em silêncio, você ganha controle da situação de uma maneira que palavras e ações precipitadas não podem alcançar. Quando você se distancia e escolhe o silêncio, você cria uma ausência que é sentida de maneira profunda pela outra pessoa. Ela começa a perceber que perdeu algo significativo e que, para restaurar a conexão, será necessário mais do que simples palavras. Ela vai ter que se aprofundar em seus próprios sentimentos, refletir sobre o impacto de suas ações e, eventualmente, se arrepender. Nesse momento, o silêncio faz com que a pessoa se dê conta de sua responsabilidade e da necessidade de tomar uma atitude mais madura para reconquistar a sua confiança. Uma das razões pelas quais o silêncio funciona tão bem na reconquista é que ele permite que a pessoa se concentre em suas próprias falhas, sem que você precise apontá-las diretamente. Em vez de atacar ou criticar, você permite que o silêncio fale por você. Quando alguém percebe que não pode mais contar com você da mesma forma, isso pode gerar um vazio que a impulsiona a refletir sobre o que realmente importa. Esse processo de autocrítica é o primeiro passo para que o arrependimento surja de forma genuína. Além disso, o silêncio coloca você em uma posição de respeito próprio e de autoridade emocional. Ao se afastar, você demonstra que seu valor não depende da aprovação da outra pessoa. Isso, por sua vez, cria um desejo de reconquistar algo que foi perdido, não porque você está desesperado para voltar, mas porque sua ausência é algo que a outra pessoa agora vê como essencial. O silêncio se torna um indicativo de que você não está implorando por atenção ou validação. Ao contrário, você está mostrando que, sem o respeito e o arrependimento genuínos, sua presença não será facilmente reconquistada. Ao adotar essa postura de silêncio, você também transmite confiança. A confiança de que você sabe o que merece, a confiança de que seu valor não é negociável e a confiança de que não precisa fazer nada além de ser você mesmo para que a outra pessoa perceba sua ausência e sinta a necessidade de vir até você. Esse poder de sedução silenciosa é uma forma de reconquista que se baseia na sua autossuficiência emocional e no entendimento de que, se alguém realmente valoriza você, essa pessoa tomará a iniciativa de se arrepender e tentar reparar o que fez de errado. O silêncio também serve para restabelecer o equilíbrio na relação. Muitas vezes, quando há um conflito, as emoções ficam descontroladas e as palavras ditas em momentos de raiva ou frustração podem piorar ainda mais as coisas. Ao adotar o silêncio, você dá à outra pessoa o tempo e o espaço necessários para que ela também se acalme, se arrependa e tome a decisão de se desculpar. Esse processo de reflexão mútua é o que pode tornar possível uma reconciliação genuína,
onde ambos os lados estão prontos para seguir em frente de maneira mais madura e respeitosa. Em última análise, transformar o silêncio em uma ferramenta de reconquista é uma maneira inteligente de restaurar o equilíbrio emocional e de retomar o controle da situação. Você não precisa implorar, discutir ou justificar seu comportamento. O silêncio já faz isso por você, mostrando que você sabe exatamente o que merece e que não se submeterá a situações em que o respeito não esteja presente. Quando você adota essa postura de força silenciosa, as chances de reconquistar a confiança e o respeito da pessoa que te feriu aumentam significativamente, porque o silêncio é a manifestação mais pura do respeito próprio e da dignidade. Se você chegou até aqui e agora entende o poder do silêncio como uma ferramenta de reconquista, é hora de colocar tudo em prática. Ao usá-lo de forma estratégica, você não apenas recupera o controle da situação, mas também se coloca em uma posição de respeito e valorização própria. Então, se esse conteúdo fez sentido para você, não deixe de curtir o vídeo e compartilhar com aqueles que também podem se beneficiar dessa abordagem poderosa. E claro, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo sobre como dominar o poder do silêncio e outras estratégias para conquistar o que você merece na vida. Agradeço pela atenção e lembre-se, o silêncio não é uma fraqueza, mas uma demonstração de força e autossuficiência. Até o próximo vídeo.